O som dos desenhos animados vinha de um quarto que eu nunca tinha pisado. No balcão da cozinha, caixas abertas, gordura, cheiro de cerveja velha. A minha mãe segurava uma toalha como se fosse uma bandeira branca. O meu pai tremia sobre um café frio. E o Kyle, o meu cunhado, apontava o dedo para ele. Esta é a minha casa. Saiam. Da sala. A minha irmã ria. Ria até me ver. Depois, silêncio. Um daqueles silêncios que não é paz, é aviso. O plástico do bolo estalou na minha mão. Os olhos da minha mãe encontraram os meus, vermelhos. Pequenos, assustados. Naquele instante, percebi que o presente que eu tinha dado tinha se tornado uma arma nas mãos erradas. Chamo-me Emma Wright, 37 anos, neurocirurgiã. Filha mais velha. Aquela que resolve. Aquela que paga. Aquela que aguenta. Cresci a traduzir o pânico dos adultos. Antes de saber fazer contas de dividir. Quando o pai trabalhava 2 turnos. Eu era quem dizia à mãe, vai correr bem. Mas não corria. O frigorífico vazio. O som da impressora dos cupons. O cheiro da tinta nos dedos dela. Esse foi o cheiro da minha infância. A Júlia, a minha irmã, pintava pós do sol na porta do frigorífico. Diziam que ela era a sonhadora. E eu? A responsável. Ser responsável é uma palavra bonita para quem conserta o que os outros partem. A minha vida inteira foi um remendo. Livros pagos a crédito. Contas atrasadas. Promessas vazias. Quando consegui ser médica, achei que finalmente a maré ia mudar. Mas o que acontece quando passas a vida inteira a segurar um barco? Um dia, já não sabes viver sem tempestades. Nasceste velha, Emma, disse-me a minha mãe, num tom doce. Doeu como se fosse um diagnóstico. Eu aceitei. Aceitei viver pequena para que eles respirassem grande. Sem férias, sem luxos, sem descanso. Acordava às 4 da manhã para salvar vidas. E, no caminho, tentava salvar a minha família do caos. Por isso, quando eles fizeram 50 anos de casados, eu quis dar-lhes algo que não quebrasse. Não flores, nem viagens, mas um lar. Um sítio onde o mar limpasse o barulho dos anos. Encontrei-o. Pequeno, azul, com cheiro a sal e promessas novas. Assinei tudo no nome deles. Paguei impostos 20 anos à frente. Pendurei cortinas que dançavam com o vento. E deixei um bilhete na gaveta da cozinha. Para manhãs com riso, para noites sem medo. Eles choraram. Eu chorei. Parecia que, por fim, tínhamos todos o mesmo céu. Mas o que eu não sabia é que o amor, quando não tem limites, vira herança antes da hora. Tudo começou com um post no Facebook. A foto da casa, o pôr do sol, a legenda da minha irmã. A casa da família Wright. O nosso refúgio à beira-mar. 1000 corações. Comentários de amigos, que sonho. E nenhum, obrigado, com o meu nome. O coração apertou, mas o cérebro disse. Deixa passar. Dias depois, o Kyle publicou um vídeo. O nosso novo investimento familiar. E nesse instante percebi. Não era refúgio, era negócio. Ali, percebi 2 verdades. A primeira, o amor sem fronteiras atrai quem nunca aprendeu a agradecer. A segunda, o silêncio. Às vezes, é a forma mais elegante de perder tudo. Naquele momento, a doutora dentro de mim acordou. Não a filha, não a irmã. Mas a mulher que entende que controlar o caos é a única forma de sobreviver a ele. Respirei fundo, olhei para o mar. E soube que o presente que eu tinha dado ia tornar-se o campo de batalha onde eu finalmente aprenderia a dizer, não. Achei que estava a comprar paz. Estava a assinar a guerra. E foi aí que tudo começou. A parte em que o amor pesa mais do que devia. Eu sempre achei que ajudar era amar. Que pagar as dívidas dos outros era a forma mais pura de dizer, estou contigo. Mas o amor, quando não tem fronteiras, transforma-se em fatura. E cada não faz mal vira uma nova parcela do silêncio. Durante anos, vivia em corredores de hospital. Acordava às 4, entrava na sala de cirurgia às 6. Lá dentro, a vida e a morte obedeciam às minhas mãos. Mas fora dali, eu era só uma conta bancária com batimentos. Emma, o carro da mãe avariou, eu comprava outro. Emma, o dentista disse que o aparelho é caro, eu transferia. Emma, o casamento foi mais caro do que pensávamos, eu sorria e pagava. Eles chamavam-me a forte da família. Mas força sem descanso é só exaustão disfarçada. É entre cirurgias. Comecei a sonhar com silêncio. Um silêncio azul, cheio de mar e promessas. Foi assim que encontrei aquela casa, pequena, tranquila, com cheiro a sal e esperança.
Lembro-me do dia em que levei os meus pais até lá. O vento trazia cheiro a algas e liberdade. A minha mãe levou a mão ao peito. O meu pai engoliu em seco. É nossa? Perguntou ela. É de vocês. Para sempre, respondi. Eu não sabia, mas naquele, para sempre, escondia-se uma maldição. Quando dás tudo, as pessoas esquecem que é teu para dar. Nos primeiros meses, eles enviavam fotos. O pôr do sol, o jardim, o mar. E eu pensava, valeu a pena. Mas então, começaram os detalhes estranhos. Móveis trocados, objetos novos. Gente que eu não conhecia nas fotos. Amigos da Júlia, diziam. Só um fim de semana. E o meu corpo, habituado a ler sinais vitais, reconheceu o sintoma. O de quem está prestes a perder algo que ainda não doeu o suficiente. Uma noite, depois de uma cirurgia de 14 horas. Abri o telemóvel e vi a foto que me matou devagar. A minha mãe e o Kyle à mesa da varanda. Um grupo de desconhecidos a brindar ao fundo. E a legenda. O nosso refúgio, disponível para reservas em breve. Senti o coração bater como alarme. Não era ciúme. Era luto. Porque o amor que me ensinou a cuidar. Agora cuidava melhor do lucro do que de mim. No dia seguinte, telefonei à minha mãe. A voz dela vinha pequena. Cansada. Eles só estão a ajudar. Filha, a casa tem escadas. O Kyle cuida de tudo. Cuida, ou cobra? Perguntei. Silêncio. Um daqueles silêncios que cheira a culpa. Tu trabalhas tanto, Emma. Eles só querem facilitar. Facilitar para quem? Mãe, para mim, ou para eles? A ligação caiu. Ou ela desligou. Nunca soube. Naquela noite, olhei para o teto do quarto e percebi algo cruel. Quando habituas as pessoas a seres o alicerce, elas constroem o castelo em cima de ti. E chamam-lhe lar. O amor que sustenta tudo também cansa. É quando cansa, começa a pesar como ferro molhado. Eu quis ignorar. Quis acreditar que era só confusão. Mas o instinto que me guia nas cirurgias, o mesmo que houve o perigo antes de o ver. Gritava, eles transformaram o teu presente em renda. Foi aí que fiz o que sei fazer melhor, preparei-me. Abri pastas, procurei contratos, impostos, recibos. Cada documento era uma memória. As noites sem dormir, as horas extra, as contas pagas com medo e amor. E percebi. A minha história de generosidade tinha virado o manual de instruções de quem quer usar sem agradecer. No dia seguinte, saí do hospital ainda de bata. O céu estava cinzento, o mar chamava. Peguei no carro, coloquei o bolo no banco do lado. E conduzi até à Casa Azul. A porta estava aberta outra vez. A mesma que eu tinha pintado de azul. A mesma que devia cheirar a sal e tranquilidade. Mas o que encontrei foi um cenário de invasão. Garrafas vazias, brinquedos espalhados, a televisão aos gritos. O Kyle estava descalço, com uma cerveja na mão. A Júlia, a minha irmã, sentada no sofá. O telemóvel na cara. Os meus pais, imóveis, como peças frágeis num jogo que não sabiam jogar. Quando me viram, o riso morreu. Até o vento pareceu parar. Doutora chegou, murmurou a Júlia, com aquele meio sorriso que sempre usa quando sabe que fez algo errado e quer disfarçar. Pousei a mala. O ar estava pesado. Senti o meu coração bater, não de medo, mas de precisão. O mesmo batimento que antecede uma incisão difícil. Respira, Emma, não grites, opera. Eu tinha vindo com um propósito, pôr ordem onde o amor tinha virado negócio. O amor deles já me tinha custado juventude suficiente. Desta vez, ia custar-lhes o conforto da impunidade. Coloquei uma pasta sobre a mesa. Primeiro documento, a escritura. Propriedade do Wright Family Trust. Segundo, as regras do condomínio. Proibidas arrendamentos de curta duração. Terceiro, um print do anúncio do Airbnb. A mesma varanda, a mesma vista, a mesma cama dos meus pais. E por baixo, o nome do Kyle. Ele riu. Um riso curto, arrogante. Estás a exagerar, é só um rendimento extra. Levantei o olhar. Estás a alugar o quarto dos meus pais. Kyle, isso não é rendimento, é desrespeito. A Júlia levantou-se, voz doce, ensaiada. Estamos a ajudar, Emma, a casa dá trabalho. O pai já não tem forças. A mãe precisa de descanso. O Kyle trata das reservas. Eu das limpezas. Somos uma equipa. Equipa. A palavra soou como uma facada com laço. Equipa, repeti, uma equipa não vende o lar que prometeu cuidar. O meu pai desviou o olhar. A minha mãe mexia nas mãos, rodando a aliança como quem procura desculpas no metal. Emma, por favor, disse ela, não estragues o que resta da paz.
Paz, respondi. Paz não é quando todos calam. É quando ninguém precisa de mentir. Sentei-me. Olhei para cada um deles. É pela primeira vez em muitos anos. Não me senti filha. Senti-me guardiã. Esta casa foi o meu presente. E presentes não são hipotecas. A partir de hoje, a minha generosidade vai ter recibo. A Júlia tentou rir, mas o som morreu na garganta. Não tens esse direito. Tenho o dever, respondi. Peguei no quarto documento, as mensagens. No ecrã, a frase dela, escrita à pressa. Ele cede-se a mãe chorar. A minha mãe fechou os olhos. O meu pai finalmente ergueu a cabeça. Os olhos marejados. É verdade, Júlia? Perguntou ele. Ela hesitou, foi só uma piada. Mas havia coisas que nem o arrependimento limpa. Naquele instante, percebi que amor sem limite não é virtude. É vício. E eu tinha alimentado o vício deles com o meu silêncio. Chega, disse, e a palavra soou como sentença. Isto não é um lar. É uma operação, e eu sou a cirurgiã. Levantei-me. Olhei para o Kyle, que já cerrava os punhos. Protege-los de quê? Gritou ele. De ti, respondi. E nesse instante, pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. O tipo de medo que só quem perdeu o controle conhece. Eu sabia que o que vinha a seguir não seria fácil. Mas também sabia que, tal como nas cirurgias, o momento de maior risco é sempre o instante antes da cura começar. Não vim para discutir, vim para corrigir. Olhei para a minha mãe. Vai doer, mãe, mas às vezes, o que cura, começa por cortar. Ela chorou em silêncio. O meu pai acenou com a cabeça. E eu soube que a tempestade estava prestes a começar. A sala ficou menor quando eu disse. Sala, agora. Os miúdos calaram a televisão. O cão largou a almofada desfeita. O Kyle encostou-se no batente com a cerveja. O peito para a frente como quem mede territórios. A Júlia ajeitou o cabelo. O telemóvel ainda em gravação. Meio escondido. Isto é simples, eu disse, esta casa não é um negócio. É de família, devolveu a Júlia. Mel no tom, veneno na frase, e nós é que tratamos do trabalho sujo. Trabalho sujo, repeti, alugar a cama dos nossos pais a estranhos e chamar-lhe, cuidar. O meu pai respirou fundo como quem vem do fundo do mar. A minha mãe, com a toalha na mão, parecia uma bandeira branca amarrotada. Victor, estacionado a 2 casas. Diz quando. Eu respondi apenas uma palavra, espera. O que vais fazer, Emma? Perguntou Kyle. Meio troço de riso na boca, chamar a polícia. Vou pôr as coisas no lugar, respondi, como sempre. Aproximei-me do meu pai. Pai, a casa está segura. Ele não respondeu, mas o silêncio dele era um, não, há anos engolido. A Emma adora teatro, ironizou o Kyle, mas isto é simples, quem o é paga. Pagas com quê? Perguntei, com a paz deles. Com a dignidade deles. A Júlia cortou. Chega, ela está a dramatizar. Sem nós, eles não ficavam aqui uma semana. Olhei para a minha mãe. Mãe, pediste-lhes ajuda ou eles ofereceram ajuda com a mão na caixa? Ela baixou os olhos. O anel rodou mais uma vez no dedo. Quem é? O Kyle adiantou-se. O fim do atalho, respondi. Entra. Victor. O serralheiro tinha o rosto calmo de quem já viu conflitos suficientes para saber onde pousar a caixa de ferramentas. Boa tarde. Chamada para substituição de cilindro e trinco. Nem penses, o Kyle avançou 2 passos. Eu dei um. Fiquei entre os 2. Aponta esse dedo para o meu pai outra vez, disse baixo, e sais mais rápido do que a maré recua. O Kyle riu, uma risada curta, ansiosa. Não tens esse poder. Tenho este dever, respondi, mostrando a capa com o trust e documentos. Quando falam, não gritam, executam. A Júlia filmava de lado, a boca a tremer entre choro e pose. Emma, somos família. Não faças isto assim. Assim, é como? Perguntei, sem recibo. Sem regra, sem respeito. Nós cuidamos das compras, das escadas, da limpeza, ela insistiu. Tirei mais uma folha, captura do plano de lucros. Multa do condomínio vezes 5 igual a margem mensal. Li, isto chama-se cuidado, com a conta bancária. O meu pai endireitou-se. Chega, Júlia, a voz dele partiu o ar como um machado. Toca na caixa e chama a polícia, eu disse ao Kyle, com os prints. Com o anúncio, com as regras do condomínio. E quem pensas que vão ouvir? Ele cuspiu, a menina doutora. Os papéis, eles ouvem os papéis, respondi, pousando o DID, o trust, o PDF do HOA aberto no telemóvel. Código temporário? Perguntou o Victor. Olhei para o meu pai. Escolhe, pai, não datas, palavras. Ele pigarreou, os olhos úmidos.
Ruth e C. A minha mãe levou a mão à boca. Sorriu através das lágrimas. Confirmado, disse o Victor. Teclando. Bip, 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 clique. O Kyle perdeu o apoio dos ombros. A Júlia baixou o telefone. Agora, falei calmo, deixam a chave no aparador. Vem buscar, o Kyle provocou. O Victor estendeu a mão. Profissional. Houve um segundo de nada, o tipo de silêncio que pesa. A chave mudou de dono. Estás feliz? A Júlia chorou de repente. Dividiste a família. Eu devolvi uma casa aos seus donos, disse. Dividiram-na quando a puseram à venda por noite. HOA, violação e pedido de remoção, sussurrei para mim mesma. O cursor piscava no botão enviar como um batimento. Não cliquei. Ainda não. Isto é a última chance, falei. Apagam o anúncio. Cancelam as reservas. Pedem desculpa. Não tens coragem, o Kyle arriscou. Sorri curto. Coragem é o que fazemos mesmo quando sabemos que vamos chorar depois. Aproximei-me da minha mãe. Mãe, o amor que cala tudo, tira-te tudo. Ela segurou a minha mão. Faz o que for preciso. O meu pai acenou. Uma vez. Protege a nossa casa. Pronto, disse o serralheiro, portas seguras. Obrigada, Victor. Se precisarem, estou por perto. Ele foi-se embora como entrou, sem teatro. Só gravidade. A Júlia encolheu-se no sofá. Olhos vermelhos. Tu achas que dinheiro te faz mãe desta família? Não, respondi, papelada faz fronteiras. E fronteiras salvam amores que ainda prestam. Virei o telemóvel para o Kyle. Vês este botão? Se eu carregar, a tua conta no Airbnb fica ligada a uma queixa formal. E a próxima é com a polícia. Ele engoliu em seco. Estás a destruir tudo. Estou a reconstruir, corrigi, com alicerces. Há um instante, entre o corte e a cura, que parece vazio. É só o corpo a reaprender a viver. Respirei, guardei o telemóvel no bolso. Último aviso, façam o que eu disse. Hoje. Olhei para a minha mãe. Amanhã, eu trato do resto. O silêncio chegou primeiro que a culpa. Não um silêncio de derrota, um silêncio de estratégia. Há batalhas que não se ganham a falar alto. Ganham-se a registar, anexar e enviar. Tirei o telemóvel do bolso. O e-mail estava pronto. Anexos alinhados como bisturis na bandeja. Did, Trust, regras do condomínio, prints do anúncio e das mensagens. O botão enviar piscava como um batimento cardíaco. Carreguei. Recebido, a resposta automática do condomínio. Outras notificações, uma atrás da outra. Listing removido. Conta sob análise. O Kyle abriu a boca, mas nenhuma frase decidiu nascer. A Júlia levou a mão aos lábios. Olhos muito abertos, como se tivesse visto o fundo do próprio reflexo. Às vezes, a justiça não entra de farda. Entra numa caixa de entrada. Comecei a limpar o rastro da invasão. Reembolso de cada reserva ilegal. 1 a 1. Com prova anexa. As mensagens iam objetivas, sem espinho. A propriedade não permite arrendamentos de curta duração. Receberá o reembolso integral. Peço desculpa pelo incômodo. Não era raiva, era recuperação de território. Abri um documento novo, carta aos vizinhos. Se viram carros, ruído ou movimento estranho, houve confusão. Esta casa não será arrendada. S. Emma Wright, Trusty, Tel. Imprimi contactos úteis e colei por dentro da despensa. Voltei ao quadro do disjuntor com o meu pai e escrevemos. Linha a linha, sala, cozinha, varanda. Na porta do frigorífico, prendi com um imã as regras do condomínio. A minha irmã chamaria isto de obsessão. Eu chamo de armadura aborrecida, a que segura quando o drama acaba. A guerra mudou de sala. A Júlia publicou nas redes uma foto de família antiga. Legenda doce e ferina. O dinheiro muda as pessoas. Roubou a nossa casa. Vieram os comentários. Uns aplaudiam, outros mordiam. Coitada da tua mãe. Se é trust, então não é roubo. Isto cheira a inveja. Documentos ou did antecipem. Salvei tudo. Não respondi a nada. O barulho queria me arrastar para a areia movediça da explicação infinita. Mas eu aprendi no bloco operatório, quando o sangramento é difuso. Primeiro controla-se a fonte. Depois, fala-se. Eu não queria que fosse assim, sussurrou. Pensei que a paz era calar. Calar é caro. Mãe, respondi, o silêncio que protege todos. Menos os teus. Chama-se desistir. Ela olhou para o anel. Rodou uma vez. A Júlia disse que te podia poupar trabalho. Poupa-me a verdade, disse, e a verdade cresce mesmo quando a escondem. Os olhos dela encheram-se sem derramar. Faz o que for preciso. Assente. No fundo, era a autorização que a menina de 10 anos nunca recebeu.
O tipo de sim que devolve idade. Novo anúncio. Mesmas fotos. Utilizador diferente. Sorri de canto. Enviei o dossiê ao suporte. Escritura. Regras. Printis. Timeline. 10 minutos. Anúncio removido. Conta banida. Não senti triunfo. Senti alívio funcional. Como quando um alarme para porque finalmente encontraste o fio solto. Caixa de ferramentas de volta ao armário. Rotulada. Emergências. Não drama. Lista de farmácia. Mercearia. Manutenção colada ao lado do telefone. Um post-it na porta. Se doer. Diz. Se precisares. Pede. Um rascunho de autorresposta criado. Assuntos sobre a casa. Falar comigo. Entradas sem permissão igual à ação legal. Sem exceções. As peças começaram a regressar ao sítio. É com elas. O meu batimento normal. Isto é temporário, rosnou o Kyle. A internet está do nosso lado. A internet muda de lado conforme a prova, respondi sem levantar a voz, e prova é tudo o que tenho. Não precisei dizer mais. A ameaça já não era a minha voz. Era o dossiê. O meu pai aproximou-se. Colocou-me a mão no ombro. Obrigada por não gritares, murmurou, nunca soube que o silêncio podia proteger. Sorri pouco. O silêncio só protege quando guarda a verdade. Quando guarda a mentira, destrói. Fiz logofi. Desliguei as notificações. Pus água a ferver. O apito da chaleira soou como um fim. O mar lá fora batia num compasso novo. Talvez, eu é que finalmente conseguia ouvir. O luto pelo que o amor não deveria ser. Dá lugar ao cuidado pelo que o amor ainda pode ser. Sentei-me entre os meus pais. Ninguém disse o nome da minha irmã. O silêncio, pela primeira vez, não era vazio. Era chão. A madrugada trouxe um tipo de cansaço bom. Do que se resolve. Escrevi mais uma linha no quadro da despensa, pedir ajuda é permitido. A minha mãe queimou a primeira panqueca e riu. O meu pai voltou ao quadro do disjuntor, orgulhoso do rótulo torto. Eu respirei, pela primeira vez em muito tempo. Inteira. Mas esta história ainda tinha de aprender a falar baixo sem se apagar. A manhã entrou pela cozinha com cheiro a manteiga quente e sal. A minha mãe queimou a primeira panqueca e riu, um riso breve. Enferrujado, mas verdadeiro. O meu pai voltou ao quadro do disjuntor como quem regressa a um ofício antigo, sala, cozinha, varanda, as letras tortas. O orgulho direito. Eu tirei da gaveta a armadura aborrecida, pastas com etiquetas. Cópias do Trust, folhas plastificadas com as regras. Desta vez, não para enfrentar ninguém. Para descansar. Ruth e C, disse o meu pai. Teimando no código. Fica, sorri, é uma palavra passe que também é casa. A carta aos vizinhos já estava enviada. No telemóvel, as notificações tinham-se calado como crianças depois de correrem. A internet, que há horas tinha dentes, agora só tinha registros. O Kyle rondava por mensagens curtas. Estilhaços de ameaça. Vais pagar por isto. Eu respondi com 2 linhas legais e um anexo. Não para ferir, para fechar. Alguns incêndios morrem quando ninguém lhes sopra ar. Trouxe o pirex da sopa. Só para dizer, a casa está diferente. Diferente como? Perguntei. Está, de volta. Ele foi-se embora deixando o eco da palavra no corredor. De volta. Nem sempre, de volta, significa como antes. Às vezes, significa um começo sem desculpas. A avó parece feliz nas fotos. Podemos ir aí no sábado. Podemos, escrevi, se a avó quiser. Sem reservas. Só panquecas. Só panquecas lágrimas de alegria. Ri sozinha. Um riso simples que não precisava de legenda. A casa não seria mais palco de plateias invisíveis. Seria mesa posta, com nomes, e com sentimento. À tarde, ensinei a minha mãe a usar o modo, não incomodar. Ela carregou no ícone como quem fecha uma porta e descobre que não é um grito, é uma ferramenta. Vou ligar à tua irmã, disse ela. Devagar, não para discutir. Para dizer, não. Não, que não pede desculpa, respondi. A chamada foi curta, limpa, dolorosa como uma injeção certa. Eu ouvi só metade, mas bastou. Júlia, a casa não é negócio. Se quiseres vir, avisas. Se quiseres discutir, não venhas. A minha mãe pousou o telefone com mãos firmes. Por trás daquele gesto, a mulher que um dia me chamou de nascida velha, tinha acabado de aprender a idade da própria voz. Passei o resto do dia a desmontar armadilhas invisíveis. Apaguei o acesso de utilizadores antigos na plataforma. Programei autorrespostas para e-mails insistentes, contactos sobre a casa igual a falar comigo. Entradas não autorizadas igual a ação legal. Guardei os prints numa pasta chamada prova, calma. Não era sobre ganhar. Era sobre manter o que foi ganho sem ter de levantar a voz sempre que o vento muda.
Ao fim da tarde, a minha mãe colocou uma jarra com flores junto à janela. O meu pai adormeceu na poltrona. Os óculos a descerem pelo nariz. O mar a dizer, estou aqui, a cada 2 segundos. A paz não é o oposto do som. A paz é quando o som tem dono. Antes, eu confundia amar com amortecer. Hoje, sei. Amar não é deitar o corpo por cima do caos dos outros. Amar é garantir que o caos não entra, nem pela porta. Nem pela culpa. Por um segundo, duvidei de mim. E se eu tivesse ido longe demais? E se eu fosse a vilã na história das pessoas que amo? Depois, lembrei-me do olhar do meu pai, o de quem, finalmente, respira sem pedir licença. E do riso da minha mãe sobre a panqueca queimada. O amor, quando encontra um limite, encontra também um futuro. A tia vai estar no sábado. Vou, traz o teu apetite. E a mãe? Longa pausa nos 3 pontos a piscar. Se vier, vem como visita, sem chaves, sem desculpas. Ok. Pequeno truque de paz. Não tricotei o mundo, só não soltei a linha. A casa é mesmo gira. Tia. É mais gira quando a respeitamos, disse. Baixinho. Ela abraçou a avó. O meu pai apontou-lhe para o quadro. Queres escrever, quarto da Mafalda? Ela escreveu torto. Enorme. Ficou lindo. Em algum lugar, a internet ainda discutia. Nós, não. Descobri que o som do mar é mais alto quando o coração não está aos gritos. O amor que aprende a dizer, não, não fica menor. Fica habitável. Fechei o dossiê, não porque acabou, mas porque, hoje, não é preciso. E prometi a mim mesma, a menina que, nasceu velha, pode. Finalmente, crescer noutra direção. Limites não são muros, são portas que, por fim, sabem fechar. Se já tiveste de escolher entre família e paz, conta-me nos comentários. Escreve um se já disseste um não que te salvou. Escreve 2 se ainda estás a aprender a dizer. Subscreve para o vídeo extra onde partilho o kit prático, modelos de e-mail para condomínio, plataformas, checklist de provas e um guião de 60 segundos para dizer não, sem te perderes. Na próxima história, conto como uma vizinhança inteira aprendeu a proteger os seus, sem gritar e sem culpas.